Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não escreveria livros, comandaria impérios em silêncio, não usaria o Twitter, não faria publicações, estaria nos bastidores, movendo os fios com precisão cirúrgica. Em um mundo viciado em visibilidade, ele dominaria nas sombras. Hoje, os homens julgam pelo que veem, não pelo que tocam. Controle o que eles veem, e você controlará o que eles fazem. Regra 1. Deixe que te subestimem. Maquiavel sabia que o poder é mais seguro quando está oculto. Todos querem provar seu valor, exibir credenciais, mostrar que são os mais inteligentes da sala. Maquiavel entraria por último, observando em silêncio. Falaria quando ninguém esperasse. E quando falasse, diria aquilo que ninguém teve coragem de dizer. Controlaria a sala sem ser notado, até que fosse tarde demais. Deixe que pensem que você é insignificante. Deixe que acreditem que você é inofensivo. Porque quando acham que você não representa ameaça alguma, se expõem por completo. É nesse momento que você ataca, de um ponto cego para o qual eles nunca estiveram preparados. Regra 2. O encanto é mais perigoso do que a verdade. Num mundo obcecado por aparências, a verdade não se espalha. A percepção, sim. Maquiavel sabia que todos veem aquilo que você aparenta ser. Poucos experimentam quem você realmente é. Ele não perderia tempo tentando provar sua integridade. Construiria ilusões. Sorriria em reuniões enquanto plantava sementes de desorientação. Encantaria os inimigos. Os alimentaria com uma falsa confiança. Os desarmaria com simpatia. Não ser bom, ser considerado bom. Você não precisa ser honesto. Precisa ser persuasivo. Deixe que te coroe como herói, enquanto você reescreve o final da história. Regra 3. Crie ambiguidade no seu propósito. A maioria das pessoas luta para ser compreendida. Maquiavel faria o contrário. Deixaria todos na incerteza. Um dia, frio. No outro, generoso. Às vezes, silencioso. Outras vezes, intenso. A confusão gera obsessão. A obsessão gera foco. O foco gera controle. Quando não conseguem te definir, começam a te estudar. Tentam decifrar aquilo que não conseguem controlar. Você deixa de ser uma pessoa. Se torna um enigma. E enigmas se transformam em obsessões. Não porque ele esteja confuso, mas porque eles estão. Confusão gera obsessão. Obsessão gera foco. Foco gera controle. Quando não conseguem te definir, começam a te estudar. Analisam cada palavra. Superinterpretam o silêncio. Orbitam sua ambiguidade, tentando dar sentido ao que não podem controlar. Esse é o poder. Você não é mais uma pessoa. É um enigma. E enigmas viram fixações. Maquiavel diria: as pessoas que você mais controla são as que mais pensam em você. Então pare de explicar demais. Pare de esclarecer sua posição. Pare de preencher cada silêncio. Deixe lacunas. Fale em enigmas. Sorria quando perguntarem o que você não vai responder. Porque a confusão atrai e a curiosidade se torna gravitacional. Regra 4. Controle o que vem. Esconda o que faz. Num mundo onde cada movimento é transmitido, Maquiavel se moveria nas sombras. Todos constroem suas marcas pessoais, exibem progressos, mostram recibos. Mas quando as pessoas veem como você se move, começam a preparar contra-ataques, constroem alianças, armam armadilhas. Maquiavel manteria seus resultados públicos, mas suas ações privadas. Pareceria transparente, mas ocultaria a mecânica. Um príncipe deve estar preparado para agir contra a lealdade, contra a caridade, contra a religião, para preservar o Estado. Tradução: pareça nobre. Mova-se implacavelmente. Não revele estratégias. Não explique sistemas. Não diga o que está construindo até que já esteja construído. Deixe que pensem que você é lento. Deixe que pensem que você está descansando. Então, passe por eles com um silêncio para o qual não se prepararam. Regra 5. Construa uma máscara. Depois, deixe-a se quebrar. Maquiavel entendeu o que todo manipulador usa hoje. A perfeição é esquecível. Falhas são viciantes. Então, construa uma máscara. Torne-se confiante, equilibrado, inteligente, calmo. Mas uma vez, apenas uma vez, deixe-a se quebrar. Revele uma imperfeição calculada, uma palavra áspera, uma vulnerabilidade repentina.
algo que mostra que você é mais profundo do que pareciam. Por quê? Porque as pessoas não se obcecam com o que já entendem. Elas se obcecam com o que parece inalcançável. Dê 90% da história e depois fique em silêncio. Elas perseguirão os 10% restantes por anos. Um governante sábio cultiva a aparência de virtude, mas está pronto para agir contra ela. Então, seja a luz. Depois, ilumine a escuridão. Deixe-os vislumbrar o abismo. Depois, feche a cortina. Você se tornará inesquecível, não porque eles amaram a máscara, mas porque a viram cair e agora precisam saber o que está por trás dela. Regra 6. Fale sempre menos do que o necessário. Quando as pessoas falam demais, revelam sua fraqueza, sua necessidade de validação, seu medo de serem mal interpretadas, sua dependência emocional da clareza. Mas quem fala com precisão e para antes de explicar demais, domina a sala. Machiavelli não falava para ser compreendido. Falava para criar distância. Usava palavras como lâminas, não cobertores. Numa negociação, num desentendimento, num momento de tensão, dizia uma frase, 2 no máximo. Então deixe o silêncio falar mais alto. E é nesse silêncio que o medo começa. Por quê? Porque agora eles projetam, começam a pensar. O que ele sabe? Por que ele não está reagindo? O que ele está planejando agora? Você não disse nada, mas eles escreveram um romance em suas cabeças e você é o vilão que eles não conseguem superar. Então, o que você diz quando está no poder? Exatamente o suficiente. Não para satisfazer, não para impressionar, apenas para controlar o ritmo do pensamento. Então pare. Deixe-os se aproximar. Deixe-os adivinhar. Deixe-os suar. Porque o mistério, o verdadeiro mistério, é forjado no espaço entre as palavras. Regra 7. Turve a linha entre ameaça e aliado. No mundo de hoje, as pessoas estão obcecadas em saber a posição de cada um, quem está do seu lado, quem está contra elas, quem está seguro e quem representa uma ameaça. Machiavelli jamais as deixaria ter essa certeza. Ele se sentava com inimigos para jantar, elogiava rivais publicamente, defendia pessoas que planejava remover em particular. Por quê? Porque quando as pessoas pensam que você é perigoso, elas se preparam para a guerra. Mas quando pensam que você é neutro, elas dormem. E o melhor momento para se movimentar é quando estão dormindo. O leão não pode se proteger de armadilhas e a raposa não pode se defender de lobos. Portanto, é preciso ser uma raposa para reconhecer armadilhas e um leão para assustar lobos. É preciso ser ambos. Então, você elogia a ideia do seu inimigo pouco antes de driblá-lo. Você concorda com o crítico pouco antes de substituí-lo em silêncio. Você parece passivo até que sua ausência se torne uma arma. Seja acolhedor, seja solidário, seja desarmante até o momento em que você se move. E então, é tarde demais para impedi-lo. Tradução moderna. Fale menos, sorria mais, haja com neutralidade e então afaste-os enquanto eles ainda estão confusos sobre se você é mesmo uma ameaça. Regra 8. Faça-os se sentirem seguros antes de assumir o poder. A maneira mais fácil de afastar alguém não é brigando com eles. É fazendo-os acreditar que você não é uma ameaça. Você está do lado deles. Você quer que eles ganhem. Então, quando finalmente confiarem em você, você se move. Machiavelli estudaria seus padrões, imitaria sua linguagem, elogiaria suas ideias e discordaria suavemente. Se Maquiavel quisesse dominar você, ele não o faria com ameaças. Ele o ajudaria de maneira sutil, criando uma dependência invisível. Ele ensinaria algo que ninguém mais poderia ensinar. Resolveria um problema que ninguém mais poderia resolver. Proporcionaria estabilidade que você nunca conquistou por conta própria. Ele se tornaria insubstituível sem jamais pedir reconhecimento. E então, ele se afastaria, não por vingança, não por raiva, apenas por retraimento. Por quê? Porque nada destrói mais alguém do que a ausência repentina daquilo em que se viciou. Os homens se mantêm honestos apenas por necessidade. Quando têm liberdade para agir, são desonestos. Maquiavel se tornaria a ilusão necessária. A pessoa de quem você pensava que não precisava até perdê-la. É assim que você se torna inesquecível. Crie um vazio.
Deixe-os se apoiar em você e, em seguida, retire sua mão no meio do caminho. Eles não vão te odiar. Eles vão odiar o quanto precisam de você e passarão anos tentando preencher esse vazio. Regra 10. Transforme o favor em arma. A maioria das pessoas oferece ajuda para ser querida. Maquiavel ofereceria ajuda para criar vantagem. Se ele te desse algo, ele não deixaria você esquecer. Não cobraria à força. Ele cobraria com presença. Você se sentiria em dívida. Pequeno, desequilibrado. E é exatamente esse o ponto. Ele oferece um atalho, uma solução, uma vantagem. E então recua. Não pede nada. Apenas deixa o desequilíbrio doer até que você comece a retribuir com lealdade, favores, informações ou submissão. E se você esquecer, ele lembrará sutilmente. Lembre-se daquela vez. Apenas uma vez. O suficiente para que você perceba que ele possui um pedaço do seu orgulho. Favores, quando usados com paciência, tornam-se correntes psicológicas. Quanto mais tempo sem serem reconhecidos, mais pesados se tornam. Você nunca pergunta. Você nunca pressiona. Você apenas deixa a porta entreaberta. E eles passam por ela. Agora estão presos a você. Não por admiração, mas por cumplicidade. As pessoas protegem aquilo em que se comprometeram. Então, quando alguém trai os outros em sua direção, está investindo em você. E quanto mais investe, menos pode se dar ao luxo de perder você. Esse era o método de Maquiavel. Ele não criava aliados pelo carisma. Ele os criava pelo envolvimento. Regra 12. Rompa alianças de dentro para fora. Maquiavel não se limitava a manipular indivíduos. Ele desmantelava redes inteiras. Não por confronto, mas por erosão. Ele não atacaria a aliança de frente. Ele se infiltraria nela, plantaria ideias, sementes de dúvida, desalinhamentos sutis de valores. Aquele que faz com que outro se torne poderoso, arruína a si mesmo. Então, ele identificava o elo mais forte do grupo e o infectava lentamente com suspeitas. Ouvi dizer que ele disse algo sobre você. Já reparou como ela nunca te defende de verdade? Não vou dizer nada. Apenas observe como eles agem. Você não precisa destruir a aliança. Basta fazer com que eles a destruam por dentro. Deixe que o medo de traição faça o trabalho por você. Porque uma vez que a confiança se rompe dentro de um grupo, toda a sua estrutura desmorona sem um único golpe. Regra 13. Reflita as inseguranças deles, gentilmente. Quer que alguém lhe obedeça sem perceber? Faça-o se sentir visto, mas apenas de maneiras que confirmem suas dúvidas. Não com insultos, não com críticas, mas com comentários suaves, meticulosamente cronometrados. Você é realmente corajoso, especialmente para alguém que não está acostumado a receber atenção. Você sempre parece se recuperar, mesmo quando as pessoas não o levam a sério. Você está indo muito bem, mesmo que sua confiança nem sempre demonstre isso. O que essas palavras fazem? Elas despertam a concordância a partir da dor. E uma vez que você se ancora como a pessoa que os compreende, eles se apegam, eles se submetem, eles começam a orbitar sua gravidade emocional. Maquiavel entendia que o medo e a insegurança são armas mais poderosas que ameaças diretas, porque ameaças acionam defesas, mas as inseguranças abrem a porta por dentro. E uma vez lá dentro, você se torna a única voz em que eles confiam. Regra 14. Nunca seja aquele que segura a faca. Em cada traição, em cada remoção, em cada corte cirúrgico, Maquiavel seguia uma regra de ouro. Deixe os outros fazerem o trabalho sujo. Ele orquestrava resultados, sussurrava ideias, influenciava decisões, mas nunca era o único sob os holofotes. Quando alguém precisava ser cortado, ele fazia parecer que nunca fora leal para começo de conversa. Quando um rival precisava ser removido, ele deixava que se autodestruísse com a dose certa de provocação. Quando o caos precisava se instalar, ele fornecia informações a ambos os lados e recuava antes que o incêndio começasse. Por quê? Porque se você for visto como o carrasco, você ganha inimigos. Mas se for visto como a alternativa inevitável após a falha de alguém, você ganha seguidores. Esta é a obra-prima maquiavélica, a ilusão de mãos limpas. Você orquestrou tudo, controlou todos, mas ninguém pode provar.
E mesmo que suspeitem, você já está sentado onde o último homem esteve. Regra 15. Não diga nada e deixe que revelem tudo. Em qualquer ambiente, a pessoa mais poderosa não é a que fala mais alto. É a que não diz nada e observa tudo. Por quê? Porque o silêncio é uma arma disfarçada de passividade. Maquiavel entraria no mundo atual de podcasts, discursos retóricos e ruído digital e venceria tornando-se a única pessoa que não transmite. Ele não preencheria o silêncio. Deixaria que os outros se engasgassem com ele. Veja como ele o usaria. Alguém te insulta. Você não diz nada. Alguém pede sua opinião. Você sorri e deixa a pessoa continuar falando. Alguém tenta desencadear emoção. Você pisca, fica quieto e não oferece nenhuma reação. Esse silêncio força o outro a falar mais. E quanto mais falam, mais revelam suas dúvidas, intenções, pontos fracos. Você não precisa interrogá-los. Eles vão te contar tudo só para preencher o espaço que você armou. Nunca tente conquistar pela força o que pode ser conquistado pela mentira. E o silêncio é a forma mais elegante de mentira. Regra 16. Seja imprevisível, mas apenas quando for preciso. Maquiavel jamais seria errático, mas seria pouco confiável em momentos críticos. Por quê? Porque previsibilidade gera manipulação. Se eles sempre souberem quando você responderá, controlarão o ritmo. Se sempre souberem como você reage sob estresse, planejarão a provocação. Se sabem que você sempre seguirá o caminho mais nobre, passarão por cima dele. Mas se às vezes você perdoa e às vezes desaparece. Se às vezes fala e às vezes os deixa se afogar em silêncio. Se às vezes se envolve e às vezes os vê implodir, eles terão medo de você. Não porque você é agressivo, mas porque é indecifrável. Maquiavel sabia que os homens são movidos por dois impulsos principais: o amor ou o medo. Mas o medo nasce da incerteza. E a pessoa que eles não conseguem prever é a pessoa para quem não conseguem se preparar. Regra 17. Faça sua presença ser sentida, mesmo na ausência. Para dominar psicologicamente, você não precisa estar sempre presente. Você precisa fazer com que sintam seu impacto quando não estiver por perto. Como? Tornando-se o padrão, a referência, a sombra em todas as conversas. Eles questionam suas escolhas por causa de como você costumava corrigi-los. Não conseguem comemorar vitórias porque se perguntam o que você teria feito. Não confiam plenamente nos outros porque se lembram da precisão do seu julgamento. Isso é branding psicológico, não baseado em conteúdo, mas em energia. Você imprime sua presença pela forma como se comporta enquanto ainda está no ambiente, contido, observador, controlado, cirúrgico. Então, quando vai embora, não te esquecem. Passam a comparar todos os outros com você. Maquiavel não precisaria demitir ninguém. Criaria uma lembrança tão poderosa que, mesmo ausente, ainda seguiriam jogando sob suas regras. Regra 18. Nunca ameace. Deixe que o medo haja. Ameaças geram resistência. Maquiavel nunca precisou dizer: "Vou destruir você". Ele deixava que os outros se perguntassem se ele seria capaz disso. Essa dúvida, essa pressão psicológica, é muito mais destrutiva do que qualquer palavra. É assim que funciona hoje. Você não diz: "Posso te expor". Apenas se cala quando mentem e observa enquanto se contorcem. Você não diz: "Vou arruinar suas oportunidades". Apenas faz uma ligação e não fala mais nada. Você não diz: "Acabou". Apenas desaparece do mundo deles e os deixa entrar em pânico, se perguntando o que você está fazendo. Por quê? Porque o medo baseado na imaginação é mais poderoso do que o medo baseado em informação. Assim que temem o que você poderia fazer, começam a lutar por sua aprovação, só para não descobrir a resposta. Regra 19. Adie sua vingança até que ela seja devastadora. Maquiavel não acreditava em retaliação imediata. Ele acreditava em observar, esperar, deixar que a ofensa apodrecesse até que o momento certo chegasse. As injúrias devem ser infligidas de uma só vez, para que seus males sejam menores. Os benefícios devem ser concedidos pouco a pouco. Isso significava que, quando alguém o prejudicava, ele não reagia. Observava. Deixava que relaxassem.
Permitiria que acreditassem que saíram impunes. E então, um dia, quando menos esperassem, ele agia, de forma limpa, calculada, absoluta. Porque vingança não é apenas punição, é controle. Quando você reage imediatamente, permite que o outro dite o ritmo, mas ao adiar, você os força a viver em paranoia. Eles não conseguem aproveitar suas vitórias, não conseguem dormir profundamente, temem cada momento de silêncio. E esse medo causa mais dano do que qualquer explosão jamais causaria. Regra 20. Torne-se um sistema, não um homem. Maquiavel nunca quis ser amado. Ele queria ser respeitado, não por carisma, mas porque eliminá-lo significava destruir toda uma estrutura. Essa é a atitude moderna. Deixe de ser um nome. Torne-se uma rede, uma ideia, um padrão, uma estratégia incorporada ao funcionamento dos outros. Ensine os outros a pensarem como você. Torne-se essencial em sistemas que ninguém mais compreende. Incorpore sua voz em decisões que continuarão ecoando mesmo depois que você se for. Assim, mesmo que não gostem de você, não conseguirão funcionar sem você. Isso não é influência, é controle psicológico permanente. Regra 21. Faça com que temam dizer seu nome. A forma final de poder não é o reconhecimento, é a presença espectral. Maquiavel seria aquele a quem as pessoas se referem indiretamente. Você sabe de quem eu estou falando. Não acabe como ele. Você se lembra do que aconteceu daquela vez? Eles não diriam seu nome, porque até mencioná-lo parece invocar algo maior do que podem suportar. Você não se torna tendência. Você se prolonga. Você não vence discussões. Você muda o ambiente. Você se torna aquele que todos temem mencionar, porque todos na sala já sabem quais seriam as consequências. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não estaria gritando nas redes. Ele não estaria buscando seguidores. Ele estaria escondido nas estruturas de poder, moldando narrativas por trás de sorrisos e silêncios. Seria a voz na sua cabeça dizendo: não responda, não revele. Deixe que eles falem primeiro. E, acima de tudo, não busque respeito. Posicione-se de um jeito que eles não consigam respirar sem ele. É assim que se vence. Não com fama, não com barulho, mas com um legado do qual eles não conseguem escapar. Você chegou até aqui. Isso significa que algo em você se recusou a desviar o olhar. Algo em você reconheceu o poder nas sombras, a força que Maquiavel ensinou a disfarçar. E por isso, eu te agradeço, de verdade, porque neste mundo de ruído e vaidade, poucos têm a coragem de encarar o abismo sem piscar. Mas agora, quero que você faça algo. Pare, respire, sinta o silêncio, esse mesmo silêncio que Maquiavel usaria para comandar um império sem dizer uma única palavra. Porque o maior truque do poder não é a força, é a ausência. É o vazio que os outros sentem quando você se retira. É a presença que você deixa, mesmo quando já não está mais na sala. Comente: eu comando no silêncio. E antes de sair, olhe para o lado. Um novo vídeo está aparecendo agora. Um novo jogo. Uma nova lição. Se tiver coragem de continuar, clique. Mas faça isso em silêncio, em 5 segundos. Porque o verdadeiro poder não se anuncia. Ele apenas espera.